sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, grande profissional, meu amigo Wagner Morente. Fala, André, tudo bem? Prazer enorme estar com vocês aí, com o Cristiano, Roger. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um papo bem legal, divertido e espero produtivo também. Tenho certeza, Wagner. Eu acompanho um pouquinho de tempo aí do teu trabalho, né? A gente se conheceu nesses CBTDs da vida, né? E fala um pouquinho do teu trabalho, Wagner, especificamente a tua área de atuação, como você atua nesse mercado de vendas, que eu sei que você é top nisso. Merino, obrigado aí pelas palavras aí, pela oportunidade mais uma vez. E falando um pouco da minha história, né, da minha carreira, foi muito interessante, porque eu trabalho mais de 25 anos, aliás, já são mais de 30 anos na área de vendas, né, de marketing e vendas. A minha carreira predominantemente foi na indústria farmacêutica, que é uma indústria bastante profissionalizada nesse aspecto, né? Mas eu entrei na minha carreira lá atrás por acidente, falar a verdade, porque eu fazia publicidade e propaganda e meu sonho era trabalhar numa agência com criatividade. Eu gosto de desenhar, eu tenho um lado artístico um pouco mais aguçado aí, que eu gosto disso, né? E quando eu fui para um processo seletivo lá, de repente me deparei com a indústria farmacêutica, tomei um susto, né? Não conseguia falar nem amoxicilina, imagina conversar com o médico e tudo mais, era um negócio meio assustador. Mas eu me lembro que eu olhei algumas pessoas, tudo terninho, gravata, e eu, caipira lá de Salesópolis, né, meu? Eu tava de calça jeans, tênis e camiseta no processo. Na hora que eu olhei aquela pessoa toda de gravatinha e terno, eu falei, não é pra mim, não. Fui até o elevador, mas aí no elevador eu falei, cara, se esses caras estão assim, esse negócio deve ser bom. Como ninguém me conhece, eu vou saber o que é, no mínimo. E fui. E aí, no fim das contas, cara, gostei da brincadeira e fiquei por 25 anos. Fui em empresas como SmithKline, Roche, Medley, Johnson & Johnson, Pfizer. A Pfizer foi a primeira, né? Depois eu voltei para a Pfizer, Merck Sharp. E nessas indústrias eu fui estagiário, representante, fui gerente de vendas, depois gerente de treinamento, gerente de trade marketing, que foi a fase de negócio mais robusta. Aí, em função de todo esse repertório e esse conhecimento, quando eu deixei a última empresa, inclusive eu deixei a última empresa até por conta de que a empresa tinha perdido um produto e aí não tinha orçamento e tudo mais, eu acabei sendo recomendado pelo próprio laboratório que eu trabalhava antes para fazer consultoria. E aquilo foi aumentando, né? Eu fui entregando, porque eu tinha bastante conhecimento e virou de verdade o meu principal negócio como consultor. Logicamente que eu tive uma tentativa de consultoria em 2006, que naquela época ainda teve crise de 2008, foi um pouquinho mais difícil, mas depois, cara, eu me apaixonei por essa possibilidade, especialmente porque eu conseguia unir duas coisas, que era a estratégia de negócio, que eu gosto muito dessa coisa da estratégia de negócio, mas efetivamente a preocupação era como que as pessoas que executam ou que atuam diretamente para que aquela estratégia seja bem sucedida, como é que elas abraçam isso, como é que elas se engajam e como é que elas se preparam para isso. Então aí veio o treinamento muito forte, né? Então eram os dois componentes. E aí eu comecei a estudar o comportamento humano para justamente entender por que havia essas rupturas entre estratégia, execução, engajamento, satisfação pessoal, planejamento de carreira, porque tudo isso é um ecossistema bastante complexo, né? E eu fui estudar, e aí resumindo de forma geral, eu fui estudar as principais metodologias que hoje se aplicam nos negócios. Em vendas, por exemplo, você tem as técnicas de venda. Em planejamento, você tem metodologia de planejamento, que você vai lá de análise, a matriz SWOT e todas aquelas matrizes que a gente conhece. Em gestão de projeto também. E eu comecei a olhar para a espinha dorsal dessas matrizes, né? E eu comecei a tentar traduzir em uma leitura comportamental. Então, como é que as pessoas enxergam isso? Porque a grande parte das pessoas tem um problema. Elas enxergam a metodologia como um processo burocrático de fazer. Eu tenho etapas para fazer, passinhos para fazer, mas ela não flui dentro do pensamento lógico. E todas elas têm o mesmo pensamento lógico. E aí eu criei a metodologia que é o Mindset Estrategista. O que é o Mindset Estrategista? Eu fui analisar as pessoas bem-sucedidas e pensar como elas pensam.
E aí eu comecei a observar que existe uma racionalidade muito clara e um fluxo de pensamento muito tranquilo e lógico entre elas. E aí eu elenquei 5 níveis de consciência que as pessoas bem-sucedidas têm. O primeiro nível de consciência é a visão e influência positiva. Não tem ninguém bem-sucedido que não consiga ter visão e influência positiva. E aí eu divido. Visão é futuro, olhar para o futuro e acreditar que aquilo pode ser realizado, pode ser transformado. Que ela é um agente transformador e não apenas um mero participante daquele processo. E o segundo é a influência positiva, é o que eu faço para aquilo acontecer. Que eu costumo dizer, quem não conduz é conduzido. É isso aí. Então essa é a influência. E aí, o que eu fui descobrindo, né, nessa análise? Que cada vez que você atinge esse nível de conhecimento, de consciência é básico. Cada vez que você atinge um nível satisfatório de consciência dentro desse aspecto, você aciona o gatilho mental para o próximo nível de consciência. Qual que é o próximo nível de consciência quando você está engajado? Curiosidade analítica. Você quer saber mais como eu posso fazer. Se você acredita e tem atitude, você começa a querer saber mais. Então você não vai naquele questionamento raso, né, que é só de fazer as perguntas básicas. Não, você aprofunda a análise. E quando você aprofunda a análise, você ganha lucidez. Isso é muito legal. É impressionante quando a gente trabalha só esses 2 primeiros níveis de consciência, como o restante começa a fluir. As pessoas se impressionam. Por quê? Porque ela fez perguntas que ela não tinha feito antes. E é impressionante. Então, ela ganha lucidez. Quando ela ganha lucidez, ela escolhe: isso eu ponho energia, isso eu não vale pôr energia. É um processo tão simples e lógico. E aí, o que acontece? Nós temos um problema aqui no Brasil, vocês sabem disso, que nós somos os reis da subjetividade. Então, quando eu faço a curiosidade analítica, eu me aproximo da assertividade. Então, os objetivos ficam mais claros. E se os objetivos ficam mais claros, aciona mais um gatilho. Próximo nível de consciência, pensamento estruturado. A minha mente, o objetivo está tão claro que minha mente começa a desenhar, a racionalizar. Se você analisar, que vocês são estudiosos de Disney, né? Vocês analisarem o pensamento Disney, ele passa por esse fluxo de uma forma muito natural, cara. Sim, sim. O primeiro engajamento é visão e influência positiva. Depois ele traz perspectivas de análise, como vocês contam, né, da questão da balinha lá no dia do parque, né, da Califórnia, né? Quantos passos? Quantos passos da lixeira, né? Da lixeira. Aquilo é curiosidade analítica num alto nível, né? Isso mesmo. Então, aí ele tem assertividade, ele sabe exatamente aonde ele vai colocar, tem um objetivo. E aí ele estrutura o pensamento, quanto de espaço eu tenho aqui, por onde as pessoas circulam, como é que elas circulam, quanto tempo elas demoram para abrir a balinha, amassar o papel e jogar. Isso aí a assertividade vem e a mente reconhece através dessa informação um pensamento estruturado. O que eu tenho que fazer? Lixeira, tantos passos. Qual o tamanho da lixeira? Quando ela vai ser esvaziada? Não é ou não é? Eu quero deixar a lixeira menor. Tá bom, então eu tenho que aumentar o tempo de recolhimento. Não sei, né? É igual no metrô. O metrô em São Paulo tem lá aquele afunilamento que as pessoas vão afunilando, né? Fala assim, nossa, mas por que eles não põem mais catracas aqui para o pessoal passar? Por que não? Porque é o tempo de encher um trem. Até porque o trem tem tempo para sair, né? Então, se ele deixar muito aberto, ele vai acabar atrasando toda a programação dele. Exatamente. Então, só para finalizar esses 5 níveis, né? Visão e influência positiva, a curiosidade analítica, a assertividade, que é consequência, o pensamento estruturado, que depois você vem no passo a passo, que é consequência da assertividade, definiu bem o objetivo, e o último nível de consciência startado é a execução disciplinada, que é outro problema nosso. Planejamos e não executamos bem. A execução disciplinada, ela faz o seguinte, ela pega aquele seu pensamento estruturado, que você colocou o que tem que fazer, e coloca numa linha do tempo, com recurso. Então ele põe na agenda. Eu falo assim que pôr na agenda tem 2 benefícios. Um é aproximar você da execução, para garantir que naquele horário você vai fazer, e a outra é um equilíbrio emocional. Porque quando você põe na agenda, você vai se preocupar com aquela tarefa naquele espaço de tempo. As pessoas falam assim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer, dá um peso emocional terrível, né?
Agora, quando ela coloca na agenda e divide, tá organizado, cara. Ela se sente mais confortável emocionalmente. Então, finalizando, hoje eu trabalho com times de vendas de grandes empresas. 90% dos meus clientes são do mercado farmacêutico, empresas como Pfizer, Johnson, Sanofi, enfim, Axê, né? E Mers, enfim. E todas elas eu desenvolvo os times de vendas e os times de liderança para usar essa cultura no seu negócio. Então, logicamente que eu trabalho todo o contexto técnico e de profundidade de negócio, mas provocando essa metodologia. Pô, espetacular, cara. Isso aí que você falou do mindset estrategista é pura realidade. E o bacana, cara, é que você conseguiu criar um processo disso. E muitas pessoas já fazem isso e elas não percebem, né? E aí os bem-sucedidos, eu vou chamar assim, os bem-sucedidos, eles fazem isso. Porque no fluxo, às vezes a gente vê algumas pessoas que falam, poxa, mas ela é tão inteligente, mas ela não consegue transformar em resultado. É porque algum aspecto desse fluxo natural não está acontecendo. Uma das coisas, por exemplo, tem pessoas que são muito boas para ideias, mas elas são frágeis na curiosidade analítica. Se ela é frágil na curiosidade analítica, a ideia dela parte de pressupostos errados, sim, parte de premissas frágeis. E é isso que as pessoas não entendem. E aí o que ela faz? Ao invés dela ir lá para a curiosidade analítica, ela fica buscando o argumento para validar a ideia dela que ela acha que é brilhante. Sim. Então, isso a gente encontra bastante. Pô, show de bola, cara. E você falou de vendas, né, Wagner? A questão de times de vendas. Eu queria justamente falar sobre isso contigo. Depois de tudo isso que aconteceu em 2020, né, a gente teve um cenário em que o cliente, né, o consumidor, ele passou a ser mais autônomo. O que eu quero dizer com isso? Muitos deles, né, em função da pandemia que nós passamos, eles deixaram de procurar intermediários para ir direto a quem fornece a solução para eles. E a gente viu que cada vez mais a importância de se ter a experiência no relacionamento com esse cliente. E eu queria ouvir de você, o que você acha que vai mudar a partir de agora, de 2020, né, depois de tudo isso que nós passamos, no perfil do profissional de vendas? Né, o novo perfil do profissional de vendas, o que deve se esperar dele, considerando que o consumidor está tendo uma nova forma de enxergar prestação de serviços ou produtos, enfim. Perfeito, acho que essa visão é muito importante porque ela desencadeia uma série de necessidades de desenvolvimento nos times de vendas. Primeiro, tem dois componentes que são fundamentais nessa mudança toda, que é o aumento da complexidade do ecossistema e a dinâmica do próprio ecossistema, que muda muito rápido. São dois aspectos fundamentais que estão afetando o dia a dia das empresas e dos times de venda. Diante desse cenário, quando eu falo em complexidade, saiu daquele micro-universo conhecido, que o vendedor tinha muito conhecido, que é ele, presencial, fala aqui, conversa aqui, para um ecossistema muito mais amplo, onde o consumidor é impactado pelas tecnologias, por redes sociais diferentes, por mecanismos diferentes, a escolha dele está mais complexa, as variáveis que para a tomada de decisão dele ficaram mais complexas, e o vendedor não pode mais navegar naquele micro-universo só do contato, daquele universo micro-contato. Ele tem que começar a entender um pouco mais a jornada. Hoje a gente tem falado muito em jornada do cliente, né? Jornada, no caso da indústria farmacêutica, jornada do paciente, jornada do médico, jornada do cliente, enfim. Para você entender por onde ele navega nessa história toda e quais são os pontos que você precisa intervir. Então, hoje a gente tem falado muito, principalmente para times de venda que visitam alguns clientes, que fazem visitas aos clientes efetivamente, a gente tem falado muito sobre o impacto da tecnologia. Por quê? Porque hoje você se torna híbrido, né? Hoje tem se falado do phygital. O phygital é o físico e o digital. Não dá mais. Tem gente que está agarrado ainda ao físico. E o que vai acontecer com isso? Você está perdendo a oportunidade, porque o seu concorrente está aprendendo a trabalhar no digital. Então, é o que você falou, o nosso consumidor aprendeu a comprar na pandemia,
Aquela máxima que a gente falava assim, cara é idoso, não tem acesso à tecnologia, ele não tem habilidade. Cara, na pandemia a gente aprendeu a faz contato com seus familiares para você ver. Isso aí. Eu tenho uma situação aqui de um grupo de amigos e curiosamente, num dos grupos tem um senhorzinho e aí no grupo ele colocou, difícil às vezes, né, durante a pandemia, no grupo ele colocou, o duro é não ter ninguém para conversar às vezes. Aí eu peguei e fiz uma chamada de vídeo para ele. Quando eu fiz uma chamada de vídeo, ele se atrapalhou todo, ele não conseguia ficar na câmera, eu nunca tinha recebido uma chamada de vídeo. Mas rapidamente ele se enquadrou e começou a entender. E ele ficou numa felicidade incrível, porque ele pôde ver os filhos, pôde ver outras pessoas ali, a gente começou a fazer com grande frequência. Então, esse nível de aprendizado que a gente acha que é difícil para as pessoas, não é. Ele é rápido, tem gente que aprendeu a comprar pela internet. Sim. E tem gente que aprendeu a comprar, se sentiu seguro, porque era o medo antes, né? Alguns com medo, se sentiu seguro, sentiu que é prático, não preciso sair de casa, se eu tenho medo de sair de casa nessa pandemia, comprar pela internet é o ideal. Ele começa pela comida, né? Começa pela comida, às vezes, ou pela farmácia, alguma coisa, e depois ele está navegando em outras. Então, eu acho que a pandemia quebrou algumas crenças de consumidores, de clientes que não acessavam. Por exemplo, não posso acessar o meu cliente através desse canal, porque vai ficar chato, vai complicado. Começou a acessar, começou a estabelecer outros níveis de contato. No nosso mercado da indústria farmacêutica, por exemplo, né, que é o mais frequente que eu atuo, nós fomos movimentados também por uma mudança do médico. Porque o médico antes ele era mais resistente à telemedicina. Por que ele era resistente à telemedicina? Porque ele gosta de contato físico, pessoal ali, é a máxima, né, do atendimento, né? Mas aí, por conta da pandemia, a dificuldade de ter consultas e tudo mais, ele abriu exceções para algumas situações. E aí, o que acontece? Tem muita gente que gostou demais disso e viu que é muito produtivo, né? E aí tem uma série de vantagens, quando eu falo da curiosidade analítica, que é vantagem do consultório, menos custo operacional, tem uma série de outras coisas que podem estar impactando essas decisões. E aí, para quem vende ou para quem acessa esse tipo de consumidor ou cliente, você tem que aprender a lidar com isso, com essas variáveis. Então, cara, é muito bacana quando você, ao invés de ficar preso a algumas técnicas, você cria esse fluxo de pensamento. Fala assim, se todo mundo está aprendendo tecnologia, visão positiva, se eu aprender alguma coisa sobre isso, que vantagem, o que eu ganho? Aí a influência positiva, o que é que eu tenho que fazer para isso? Cara, hoje o acesso à informação está muito prático. Eu quero aprender, por exemplo, uma tecnologia de como gravar uma videoaula. Você vai no YouTube e você fala, olha, tem vários caminhos, você pode gravar. Cara... Eu sempre brinco que sempre tem um garotinho lá de 10 anos de idade que te ensina, né? Exato, cara. Exatamente. Então, enfim, olhando para esse universo, hoje não dá mais para o vendedor encaixotado, né? Aquele vendedor engessado dentro daqueles parâmetros que a gente conhecia do passado. Hoje ele precisa enxergar o ecossistema e com uma mente estrategista. E você falou uma palavra muito importante que é autonomia. Ele está ganhando autonomia para isso, para tomar decisões. Ele virou gerente de meio de marketing, tá? Um gestor de marketing também, porque ele tem que saber usar materiais, ele tem que saber usar canais, ele tem que conhecer um pouco de tecnologia. Então, o futuro do profissional de vendas tem muito espaço para profissionais que se desenvolvem olhando para esse ecossistema e para essas múltiplas variáveis. Show! Que legal, Wagner. E pensando em vendas, pensando em liderança, pensando em quebra de paradigma da pandemia, né? E tudo isso se juntou ano passado. A gente tem um master de vendas dentro de uma empresa que é o líder, certo? E muitas vezes o líder ele deixa de ser um vendedor e começa a ser um inquisitor, vamos falar assim. Ele impõe as suas ideias para a sua equipe, para os seus liderados. E com isso ele gera desmotivação, gera desengajamento e gera um marketing negativo, porque o marketing boca a boca, principalmente com as pessoas com acesso às redes sociais que tem hoje, ele se torna negativo. A pessoa começa a falar mal da própria empresa nas redes sociais. Então, como trabalhar esse líder para que ele entenda que ele não é um chefe,
que ele é um vendedor, para que ele entenda que ele tem que vender a ideia dele para a equipe e que a equipe tem que comprar essa ideia. Porque se a equipe não comprar, ela não vai executar aquilo que é esperado. Então, como trabalhar esse líder junto com esse processo de vendas, que são dois assuntos que você domina muito, para que ele seja, sim, um excelente vendedor, tenha uma equipe que compre a sua ideia e que também consiga vender essa ideia para o cliente externo ou para os demais clientes internos. Cristiano, você tocou num ponto que é fundamental, porque a liderança, ela é a grande influenciadora da mudança, né? Às vezes a gente tem os times de vendas bastante imbuídos na mudança, com vontade, mas eles precisam desse apoio, dessa sustentação de uma liderança que comunica e que aproxima e que os ajuda a desenvolver. Então, esse conceito que você falou é o conceito do antigo chefe e do líder. O líder, a principal atribuição do líder é tornar as pessoas mais poderosas, cara. É tornar o seu time mais poderoso, é dar mais autonomia, é desenvolver. Quanto mais ele desenvolve o time e menos precisa dele, vamos chamar assim, não é dessa forma, né? É sinal de que ele está exercendo uma liderança que está influenciando verdadeiramente a vida das pessoas, né? Liderar, inclusive eu gosto de uma definição do Max De Pree, que ele fala o seguinte: liderar é interferir seriamente na vida das pessoas. Então, eu trabalho também, quando eu trabalho com líder, eu uso o mesmo modelo mental estrategista, porque o fluxo é o mesmo. A visão e a influência positiva precisam colocar ele dentro do que é o propósito da liderança. Porque se ele entender que ele tem um papel significativo no desenvolvimento dessas pessoas, interfere seriamente na vida das pessoas, ele vai entender que essas pessoas estão inseridas dentro de um contexto diferente hoje e que ele precisa mudar o formato da liderança dele. Ainda nós temos muitos líderes preocupados com os processos burocráticos, são gestores de tarefas, né? Acontece bastante ainda, mas essas discussões dos últimos tempos têm desenvolvido demais a liderança. Tem dado oportunidade de desenvolvimento assim, humano incrível, deles exercerem o papel nobre, porque de verdade, quem tem a oportunidade de ser líder tem um presente, cara, um presente de transformação na vida, que é a possibilidade de ajudar muitas pessoas. Sim. E um líder, realmente líder, né? Ele jamais vai ouvir aquela frase: eu não sou pago para isso. Porque as pessoas se perguntam, por que eu vou fazer isso? Mas se ele vendeu bem a ideia dele, o conceito que ele tem na cabeça, a pessoa não vai se perguntar, porque ela já entendeu. Ela vai fazer porque ela comprou a ideia. É diferente do que falar assim, faz isso para mim. Falar, o que eu vou ganhar com isso? Não. Exato. Se você fizer isso que nós estamos conversando, que eu estou te vendendo, vai ser bom para todos. E aí a pessoa faz sem se perguntar. O Cristiano, essa questão do propósito é um dos grandes desafios de cultura, né? Porque as pessoas às vezes estão no melhor lugar do mundo e estão reclamando. Elas estão com grande oportunidade de transformar e de ajudar as pessoas e não estão percebendo isso no seu trabalho, ou então não estão sentindo, não estão felizes com isso. É lógico que esse é um processo interno, né, de reflexão que as pessoas precisam, mas a gente como treinador e como desenvolvedor, como líder, né, efetivamente, a gente precisa aprender a provocar esse tipo de reflexão, porque às vezes nessas reflexões as pessoas encontram o valor daquilo que fazem. Porque eu vou dar um exemplo de situações. Eu tive uma situação muito, muito interessante. Eu fui para um velório, cara, uma vez, né, de um grande amigo. E eu percebi dois comportamentos totalmente diferentes de duas pessoas que trabalhavam lá. Uma estava trabalhando, sabe, operacionalmente. O sistema, senhora, o sistema não está... depois, o senhor volta depois aqui para ver, porque agora o sistema caiu. E tinha uma outra pessoa que estava cuidando de todos os detalhes. Sabe quando está querendo deixar todo mundo confortável ali? Então eu vi duas pessoas que não entenderam, né, o porquê elas estão ali. Uma está trabalhando focada em tarefa. A outra pessoa está trabalhando focada no propósito daquele momento. Ela entendeu, e eu conversando com ela depois, ela entende o seguinte, cara, as pessoas estão passando por tanta tristeza nesse momento, tudo que eu puder fazer para deixar menos triste ou o mais tranquilo possível, eu vou fazer.
Então, era aquela pessoa que tinha um nível de detalhe. Eu me lembro dela puxando uma cortina porque ela viu que uma pessoa estava incomodada, que o sol estava batendo de lado numa senhorinha que estava sentada na cadeira. Ele viu de longe, ela não reclamou. Então, esse é o tipo de provocação, às vezes, que a gente tem que fazer para as pessoas enxergarem que elas estão no melhor lugar do mundo. E qualquer trabalho que a gente vai fazer, porque provavelmente se eu perguntar para alguém, você trabalharia numa funerária? Vai torcer o nariz. E na realidade é uma grande oportunidade de você tornar um momento difícil das pessoas e ajudar as pessoas naquele momento. Enfim, então, propósito ele é determinante e isso é papel da liderança, a ajudar nessa reflexão. Perfeito, Wagner. O Wagner está dando uma aula fantástica nesse podcast que não tem vontade de acabar nunca. O interessante nesse ponto que você tocou agora, da pessoa assumir a responsabilidade do trabalho que ele tem, independente de seja trabalhar numa funerária ou numa multinacional, a gente vê muito isso na Disney, as pessoas que são de mais idade e que trabalham ali com um amor tão intenso e colocam muito engajamento e são motivados simplesmente para indicar onde é que fica um banheiro ou a melhor fila do restaurante, e eles assumem essa responsabilidade com um carinho imenso, né? Isso é fantástico de ver. E mantendo essa linha de força de vendas, quando a gente fala de equipe de vendas, o que você entende dentro de uma equipe de vendas? O que vale eu tenho que ser melhor que o meu colega, porque eu tenho meta para bater, eu quero ser o melhor vendedor? Ou você acredita que a gente consiga ter um trabalho em equipe com base, uma coletividade para se bater a meta em conjunto? Ou o negócio é mais individual? Eu acho interessante essa discussão também, porque a gente fala, a competitividade, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente quer ser melhor, né? Eu costumo dizer assim, que o importante é você ser melhor que você mesmo no dia anterior. Enfim, né? Você tem que ter essa competição interna saudável contigo. Agora, é indiscutível que uma competitividade dentro do ambiente de vendas ela é importante para provocar as pessoas, né, a alcançarem melhores metas, a elevar a régua, inclusive, porque, de verdade, o ser humano ele trabalha para se ajustar, para se acomodar, de certa forma, né? Então, se você não tiver provocadores dessa maneira, também você não promove, né? Talvez esse tipo de provocação para atingir as metas e tudo mais, ser o primeiro, é legal. O cuidado que tem que se ter, Roger, e que eu vejo às vezes, é que se passa numa linha muito tênue da competitividade, né? E aí, aquela competitividade que provoca uma colaboração, por exemplo, eu não posso premiar só individualmente, eu tenho que ter pelo menos uma visão coletiva enquanto equipe, né? A gente sempre, quando nos meus treinamentos e trabalhando com as lideranças, o primeiro passo é o desempenho coletivo, mas também a gente não pode ser irresponsável e injusto quando você tem pessoas na equipe que estão desempenhando melhor, porque senão você puxa para baixo, né? Senão você valoriza aquele que, de repente, quer colocar todo mundo no mesmo barco. Não adianta, o cara está puxando a equipe para baixo. Você vai ficar até quando com aquilo? Você tem, no ambiente de vendas, as pessoas precisam responder pelos resultados. E não é justo com aquela pessoa que estuda, por exemplo, né, vai um pouco mais, se desenvolve, faz um curso, né, enfim, estuda produto, estuda melhor o cliente. Fica um ambiente bastante hostil para essas pessoas. E o que elas fazem quando elas sentem que esse ambiente não as valoriza? Ela vai para outro lugar que valoriza, né? Então, o nosso papel, quando a gente fala de liderança ou de treinamento, é tentar parar essas arestas. Porque se uma pessoa está num ambiente que ela sente que não tem valorização, injustiça, ou a competitividade ela é nociva, né? Ela é nociva, o que acontece? Ela perde a intensidade da determinação, ela perde a intensidade da ação dela. Ela já não atua, não entrega mais aquilo que ela poderia entregar. E aí gera toda uma cadeia de consequência, né? Porque porque a gente pensa que afeta só a empresa. Não, está afetando ela mesmo como profissional, porque ela não se destaca. O aprendizado dela ficou mais lento do que poderia, né?
Isso, e as pessoas confundem uma coisa, Roger, que é importante dizer, que é confundir assim, para eu arrebentar em resultado, eu preciso trabalhar muito mais. Não, cara, às vezes as pessoas precisam entender que elas precisam se preparar para serem mais assertivas. Aqui, se a gente tiver uma cultura no Brasil de assertividade na empresa, a gente já começa a mudar todo o cenário de resultado. A gente vê muitos vendedores que têm consciência plena dos seus números. E eu vejo representante o vendedor que não tem nenhuma consciência quase dos seus números. Tem dificuldade de falar qual é a sua meta. Pois é. O interessante é que quando a gente fala de trabalhar para valer, não é trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, é saber trabalhar, saber como trabalhar e focar no seu trabalho. E eu fiz essa pergunta porque eu trabalhei um tempo com trade marketing, né? Também sou publicitário, e antigamente a gente pagava em dinheiro, era financeiro, de acordo com a sua meta. Você atingiu sua meta, você não fez nada além da obrigação, e acima da sua meta você ganhava premiação em dinheiro. Isso bem antigamente, né? Sim. E o que a gente acompanha nos treinamentos, eu fiz uma parte aí pequena de laboratório farmacêutico também, que a gente sentia que alguns representantes, né, os reps, eles passavam mal, tinham crises, porque a cobrança de meta era muito grande, era muito pesada. Sim. E ia chegando o prazo, ele estava longe da meta, ele tinha problemas físicos, né, cardiológicos, de chegar e ir para o hospital, ter que fazer algum tratamento, alguma coisa, porque a pressão era grande. E mais recentemente, dentro de um trabalho de trilha de conhecimento, eu fiz uma financeira em 2019, né, porque 2020 foi uma reprogramação mental do que fazia em termos de trabalho, e eles tinham uma premiação para a equipe no Brasil. Então, a melhor equipe do Brasil, cada um ganhava um carro, e dentro dessa equipe, o melhor, o mais destacado, ganhava um carro diferente. Então, sei lá, é uma maneira de você puxar a régua de baixo para cima, né? Para a gente realmente elevar, para ter um trabalho bem equilibrado, premiando a equipe que trabalha como um todo, porque o cara desanima, né? Se o Morente está lá na frente e eu não vou alcançar mais, então eu vou abrir mão. Não, trabalhando em equipe você consegue puxar essa régua para cima, todo mundo ser motivado, engajado, determinado, e obviamente o que saiu melhor tem uma premiação um pouco melhor do que os outros, né? Mas o trabalho em equipe funcionando, né? Eu vou dizer para você, Roger, que eu conheço muitas áreas de inteligência de mercado, que a gente chama, que são responsáveis, às vezes, por fazer as metodologias de premiação. Não é fácil fazer metodologia de premiação, porque você tem vários aspectos que podem impactar. Por exemplo, às vezes eu estou num setor que é mais produtivo, o outro está num setor menos produtivo. Minha meta, você colocou a minha meta mais alta que a do Cristiano, mas o Cristiano ele já tem um market share elevado, né? Então, enfim, você tem que equalizar tudo isso, por quê? Primeiro, antes de qualquer premiação, vem o senso de justiça. Vou dar um exemplo em cima disso que você falou. Imagina que eu tenho várias equipes no Brasil, todas as equipes ganham e um de cada equipe vai ser premiado, certo? Você fala, justíssimo, né? Mas pode acontecer o seguinte, você, o Cristiano e o André fazemos parte da mesma equipe. E quando a gente analisa Brasil inteiro, só eu ganhei prêmio e você estava coladinho em mim, só que você está melhor que muita gente das outras equipes que ganham primeiro. Você entendeu? Qual é a sua sensação? Faz parte, porque tem a região que você trabalha, pode ser mais forte ou não, ou o cara tá numa região fraca, mas ele se desdobra, ele trabalha percentualmente, talvez ele seja melhor do que um cara de uma região maior, né? Então, mas esse caso, por exemplo, digamos que os parâmetros são os mesmos, todos, mas dentro de uma equipe você tem 3 pessoas que foram mais destaque no Brasil. Então, é melhor pegar um ranking do Brasil? Então você tem que pensar nessas coisinhas, por quê? Porque a equipe tem um problema bastante importante quando a gente fala, a gente fala de conversa de Copa, tá? Conversa de campo, rádio peão, porque ela não manifesta para a liderança, às vezes, todas as angústias ou descontentamentos dela, mas ela está ali dizendo o seguinte, a empresa não me valoriza, vou rapar o gato, vou para outro lugar, né? Ou então, o concorrente vai buscar o melhor vendedor, vem para cá. Ele tá ali embaixo, sabe que é um cara bom, tá desempenhando bem, mas não ganhou o prêmio, tá infeliz. E um outro mecanismo também, só para trazer para essa perspectiva, como é tão importante, sempre nos meus treinamentos eu procuro, antes no briefing, entender um pouco dessa mecânica. Porque às vezes a gente vai para o campo, você está querendo dar repertório para ele, mas ele está infeliz.
E aí, eu vou dizer para vocês, tem outro ponto. E grande parte desse sentimento de injustiça, às vezes não é porque a metodologia é injusta. A metodologia é perfeita, mas o cara não entendeu a metodologia. Então, faltou o quê? Comunicação. Então, você vê que um gatilho, uma ruptura qualquer nesse aspecto, deixa o cara ali com baixa energia. Né? Exato, vai interferir mesmo, sem dúvida. É. E aí, só para finalizar essa questão da premiação, vou dar um outro exemplo, que é muito comum. O cara faz a premiação e leva, vou premiar os 3 melhores do Brasil. Você tem 100 no Brasil. Você tem 3 felizes, 97 infelizes. Certo? Aí você fala assim, pô, Wagner, mas como que eu vou premiar um monte de gente? Cara, o que acontece? O cara que tá em 11º, 7º ali, que ele sabe que ele tá próximo, ele tem chance de chegar em primeiro, ele vai. O cara que tá lá embaixo, ele fala assim, não vou ganhar mesmo, cara, nunca que eu vou ganhar esse prêmio. Então, às vezes a gente utiliza algumas metodologias que são interessantes, que é o seguinte, você aumenta o número de premiados, lógico que vai diminuindo os prêmios, mas, por exemplo, o cara que está em 50º, 70º, ele fala assim, cara, eu quero ficar na metade para cima. Então, sim, para chegar nos 50 é mais fácil para ele. Ele não quer ser primeiro, segundo, terceiro, mas ele fala, cara, preciso mexer nessa régua aí, não quero ficar... Pelo menos nos 50% eu preciso chegar, né? Exato, eu quero ficar na metade melhor, né, meu? Então é logicamente que essas métricas, né, elas são estudadas às vezes por profissionais de inteligência de mercado que vão olhar para isso. Mas às vezes a gente vê muito dessa fragilidade, porque ele pensa na métrica justa, mas ele não pensa no emocional, como a pessoa lê. Então é um desafio bem legal, bem gostoso de fazer. Isso daí denota, né, Roger, o quanto de variáveis podem impactar no desempenho de um vendedor. E o quanto também, mas tem um outro lado da responsabilidade do vendedor, né? Porque a gente fala assim, a responsabilidade da comunicação, de inteligência de mercado, o gerente de vendas, enfim, mas o vendedor precisa se interessar também por isso, porque ele às vezes ele compra algumas verdades e aquilo vira uma discussão totalmente improdutiva e desmotivadora do campo. Sensacional, cara, sensacional. O Wagner, eu quero resgatar, cara, 2 palavras que vocês falaram, que para mim são 2 palavras mágicas. Propósito e Disney, né? E eu sei que, assim como nós, você também é um grande apreciador do trabalho da Disney, né? Já conversamos muito sobre isso. Eu tive um envolvimento, né, com essa história com a Disney. Isso, verdade. E eu queria te fazer uma pergunta, cara, assim, ao contrário do que muitos pensam, né, de que a metodologia Disney, implantar a cultura de excelência deles é muito difícil, ela não é difícil. Ela é fácil, porque o grande segredo dessa cultura não está nos processos, está nas pessoas compreenderem o porquê desses processos, né? E aí é questão de propósito. O que eu quero te perguntar, cara, é o seguinte: você que está, né, mais focado nessa questão de treinamento para vendas, na questão de relacionamento direto com o cliente, você acha que nós estamos muito distantes do que acontece lá, por exemplo, na Disney? Bom, o que eu acho? Parece uma coisa muito distante, André, mas não é. Tá? Não é distante de se alcançar. Mas o nosso pensamento, ele está mais burocrático às vezes. Ele está muito processual. Quando eu olho para a Disney, eu digo assim que a simplicidade do propósito da Disney, ela movimenta você para fazer o questionamento. Isso que eu estou fazendo me leva para mais perto ou para mais distante do meu objetivo? É fácil. Make Magic, criar felicidade. Meu amigo, não importa se você é um ator, né, exercendo o papel de faxineiro na lanchonete ou qualquer lugar do parque, qualquer coisa que você vai ter que tomar uma decisão ali que possa ser fora do protocolo, você faz essa pergunta: isso cria felicidade? Se cria felicidade, justifica a sua ação. Se não cria felicidade, não justifica a sua ação. Então, eu digo que talvez o da Disney é mais difícil de compreender porque ele está numa dimensão humana e todo mundo quer racionalizar sobre isso. Todo mundo quer botar uma matriz para explicar isso. E uma matriz não explica, porque isso é sentimento. É como eu me sinto na posição de alguém que perdeu a chave do carro. Como é que eu me sinto na posição de alguém que acabou de perder o lanche?
Alguém que acabou de perder a parada, não está no melhor lugar. Como é que eu me sinto no lugar dela? Aqui essa história que eu contei lá do velório, o cara tá ali, ele para, dá uma olhada, ele observa todo o cenário. Eu estava observando ele. Ele fica olhando o cenário. Ele percebeu a senhora sentada e a fresta de sol, aquela fresta que bate no vidro e reflete, e ela assim, ó, virando o rosto. Ele foi lá. Então, esse tipo de sentimento ou de aplicação de cultura está muito ligado ao comportamento, né? Como é que a gente pode implementar isso, logicamente, dentro de uma empresa? E aí foi o Roger que falou do financeiro, né, Roger? Você fala assim, mas a empresa financeira é muito fria. Como é que a gente... Cara, nós estamos trabalhando com sonho. O financeiro está trabalhando com sonho. Vamos tentar tangibilizar ou ressignificar o que é um investimento, né? Ou o que é se livrar de umas dívidas, o que é fazer o melhor planejamento financeiro. Ele não é a planilha em si, mas é aquilo que ela proporciona. Então, nos treinamentos que eu trabalho, nas discussões de cultura, eu sempre procuro provocar as pessoas para pensar no impacto daquilo que ela faz. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que a gente tinha um problema na área jurídica e financeira. Então, ele atrasava o contrato para fazer um contrato com um fornecedor. Só que para ele, quando você perguntava para ele por que daquilo, né, ele já vinha respondendo o seguinte, cara, você não sabe quanto eu tenho de trabalho aqui. Ele não priorizava os trabalhos. Para ele era tudo a mesma coisa, era só botar na linha, botar na fila, põe na fila. Não importa se o pedido do André vai salvar mais vidas. E o Roger tem um impacto menor, não é urgente. Para ele é tudo contrato. A hora que você traz para a cultura da empresa para dizer o seguinte, o que nós fazemos aqui é make magic. O que nós fazemos aqui é salvar vidas. O que nós fazemos aqui é transformar pessoas ou algo que seja um pouco mais nobre. Ele entende que, às vezes, ele vai ter que discutir com as pessoas para fazer um bom manejo das suas tarefas, para reduzir o prazo de entrega, de repente, de algo que é importante. Porque, para ele, entregar um relatório para o chefe é mais importante do que entregar um relatório para o marketing. E aí ele fala, o meu relatório de despesa é mais importante. A grande diferença que a gente enxerga lá na Disney, né, que as pessoas pensam que o que motiva são os milhões de dólares que tem lá, é que lá, cara, as pessoas elas conseguem se colocar no lugar dos outros. Eles entendem que tem muitas pessoas que estão lá, vivendo um momento feliz, que às vezes elas planejaram a vida inteira para estar lá. E isso é diferente de você focar em processos, né? Você precisa entender que os processos são importantes para atingir o objetivo, aquilo que a empresa se propõe a entregar para os consumidores, que no caso da Disney é a felicidade. Sensacional, sensacional. E aí, Merino, até para complementar, aí você fala assim, o processo ele pode ser submetido àquele crivo do propósito. Cria felicidade? Não. Eu vou dar um exemplo de processo hoje do mundo digital. Eu fui eu estava contratando um fornecedor para fazer uma plataforma uma vez, e aí ele veio ali, eu falei, por que 5 cliques? A gente não consegue fazer um? Ele falou, não, porque aqui valida isso. Ele estava com o processo burocrático todo desenhado. Eu falei, mas isso cria ruptura. O primeiro clique ele ok, o segundo clique ele baixa o interesse, no terceiro clique ele já está quase desistindo, no quarto clique ele não faz e perdeu o interesse. Mas ele queria, por conta dos métodos dele lá, de processual que ele aprendeu lá atrás, ou alguma coisa, por um mecanismo de segurança, ele não quis nem contestar. Então, e aí eu falei, vamos discutir, por isso que está surgindo hoje, né, a UX, que é a experiência do consumidor, né? De certa forma, tem especialistas e funções só para isso. Por quê? Porque eu preciso entender a experiência do consumidor e não só do ponto de vista prático, de navegabilidade, mas de como ele se sente. Será que eu consigo me ver numa determinada situação, né? Por exemplo, quando eu vou mandar um material para um cliente meu, que ele tem, de repente, problema de visão, eu não sei, ele está mais avançado, vou mandar no celular, ele não consegue, porque ele vai ter que ficar dando zoom. Será que eu posso mandar no e-mail e dizer para ele, vai, veja no computador, é melhor? Essas pequenas sensibilidades e leituras,
qualquer processo dentro da empresa pode ser submetido a isso, a esse crivo. É o crivo do ser humano que vai usar, é a experiência do usuário, né? E a experiência do usuário, além do ponto de vista da praticidade só, mas é do sentimento. Wagner, muito legal, né? É muito interessante a gente conseguir liderar uma equipe, uma empresa, com apenas uma pergunta. Isso gera felicidade? Isso é muito legal. E a minha pergunta agora tem a ver com o seu artigo que está no seu LinkedIn. Se chama Quando a escassez bate a porta, nossa verdadeira essência se manifesta. Beleza, eu tenho uma pergunta, eu tenho um propósito, gerar felicidade. Isso é muito legal, isso é lindo. Mas veio a crise. Eu já passei por momentos de consultoria, de transformação de cultura, trazendo essa bagagem da Disney, de fazer uma cultura mais humanizada, uma empresa mais feliz e, consequentemente, mais produtiva. Durante a consultoria, que durava em média de 1 ano, né? A empresa passava por alguns momentos de dificuldade, o que é normal durante o ano. E com isso, essa pergunta, esse propósito, sumia da cabeça da liderança e ele demonstrava quem ele realmente era. Ele voltava a ser aquele líder, aquele chefe, vamos falar assim, do chicote, né? Essa parte bonita, vamos lá, eu quero produção, eu quero venda, não sei o quê. E ele começa a desmotivar a equipe. Então, eu faço uma pergunta para você. Como manter esse propósito da liderança em momentos de crise? Para que isso se torne, sim, a verdadeira essência do líder, como diz no seu artigo. Exatamente, né? Como outro ditado que diz o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Sobrevivência. Quando o ser humano é pressionado dentro desses aspectos que podem afetar a sua segurança, a sua sobrevivência, ele muda o comportamento. Por isso que lá naquele artigo eu falo, as pessoas que estão discutindo a pandemia ou os problemas econômicos, enfim, né, a vulnerabilidade de algumas pessoas sem estar num ambiente que faça realmente ele sentir aquilo, você pode ter um viés aí um viés de interpretação não na sensibilidade que deveria, né? A interpretação ela fica muito racionalizada, bonita, um discurso poético muito legal, mas efetivamente que contribuição você está dando? Você não estava nem ligando para os seus pais, meu amigo. O cara está escrevendo post lá, mas não está nem ligando para os seus pais, não está fazendo nem o básico. Tá bom, você está falando da situação de vulnerabilidade do empreendedor informal, mas o que você fez para ajudar o empreendedor informal? Então, tem muito... Às vezes a gente tem essa coisa. E aí, esse artigo fala um pouco também, mas é o seguinte, eu estou mais preocupado em escrever um post bacana e ganhar likes, porque fala muito bonito disso, mas efetivamente só penso sobre aquilo e acho que a minha contribuição é maravilhosa. E pode ser, por exemplo, como o meu artigo também, eu podia pensar, poxa, meu artigo, já fiz o meu papel, né? Mas aí, durante a pandemia, eu aprendi muito, fui lidar Primeiro você coloca a máscara de oxigênio no avião, em quem? Em você, pois a sua família, para poder ajudar os outros. Se você não ajuda a sua família, não está ali, você não consegue ajudar os outros. Então, nesse período, eu comecei a tentar entender. Por exemplo, eu me surpreendi com algumas coisas. A minha irmã é uma empreendedora, né, que tem salão de beleza. E eu fui entender as dificuldades que ela tem. E ela faz parte do grupo de risco. Então, foi muito interessante eu acordar naquele momento para entender o que ela estava sentindo, né? Enfim, então quando a gente fala desse aspecto, por exemplo, eu vi algumas pessoas também usando isso para atrair clientes, né? Porque era o desespero de atrair clientes, baseado em uma proposta de apoio, de discussão e tudo mais, mas aquilo efetivamente você via que não estava muito ligado ao verdadeiro propósito, era uma estratégia comercial, né? Então isso acontece bastante, né? Agora, qual que é o nosso papel para entrar num nível de profundidade diferente e humana disso? É a gente parar para pensar mais e ouvir mais o outro,
né? E isso que eu estou dizendo para vocês, eu digo para mim mesmo, porque às vezes eu entro todos nós entramos, né? A gente entra num fluxo de realização, se encanta com algumas coisas, quando a gente percebe, a gente está de novo naquele fluxo todo focado no resultado, todo focado na operação, todo focado em conseguir mais trabalho, efetivamente, e a gente tem que sempre se perguntar, né? Como você falou, busca ali. Isso me leva para mais perto ou para mais longe dos meus objetivos? Hoje eu tenho uma frase que eu sempre recorro a ela quando eu estou ficando meio racional demais, sabe? Eu falo assim, eu uso aquela frase da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: nunca saia da presença de alguém sem tornar essa pessoa melhor ou mais feliz. Então tem 2 pontos, melhor ou mais feliz, né? Melhor com o meu repertório, com o meu conhecimento, que vai ajudar ela a atingir os objetivos dela, e mais feliz porque teve um carinho, um afeto, teve uma orientação que vai ajudar ela a fazer algo que ela possa dar um salto em uma pequena evolução. Isso eu sinto que já estou cumprindo o meu propósito. Sensacional, cara, sensacional. Wagner, estamos chegando no final desse podcast, né? Quero te agradecer em nome do Despertar da Excelência, cara. Foi maravilhoso, né? Ficaríamos aqui horas e horas falando, cara. E pedir para você as suas considerações finais, falar suas redes sociais, onde o pessoal que nos ouve te encontra, como fazer contato contigo. Fica à vontade, cara. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que queria agradecer a vocês, André, Cristiano, Roger, que bacana, cara, ter esse tempo de conversa com vocês. Obrigado pela oportunidade. Isso deixa o nosso coração bastante feliz aqui. Bom, quem quiser me encontrar, Wagner Morente, eu sugiro sempre o LinkedIn, que eu acho que é uma boa, mas tem nas outras redes também. Confesso que eu sou muito mais ativo no LinkedIn, de certa forma, né? Mas me encontra lá, pode fazer contato, inbox, ou mesmo nas publicações, fique à vontade. Tem meu contato, tem meu telefone, tem tudo lá, tranquilo. Mas como consideração final, né, André, eu acho que eu queria dizer o seguinte, cara. A gente vive um mundo de pressão muito grande e as pessoas, o que eu tenho sentido é que a pressão vem interna, né? Nós nos permitimos sermos pressionados pelas condições do mundo, né? Eu tive uma experiência no passado ruim, né, que foi uma depressão bem grave, que me fez pensar e que foi uma das bases, inclusive, para eu pensar no mindset estrategista da visão influência positiva, que era justamente o ressignificar as coisas, né? Eu comecei a entender que aquilo que eu não tenho controle e que não tem capacidade de mudança, não adianta me estressar. Eu preciso buscar formas de minimizar ou de mudar o meu foco ou mudar o meu fluxo, né? E eu comecei a fazer isso, e isso tem me ajudado muito, ressignificar as coisas. Quando eu tenho algo que não é muito positivo, eu sempre busco tentar encontrar algum outro lado que seja mais interessante, que me dê conforto. Isso não é fugir dos problemas, tá? Pelo contrário, é buscar saídas, né? E quando a gente está falando de vendas, é justamente isso também. O cara está reclamando lá por conta, né, da situação atual, mas ele não busca a oportunidade de se desenvolver num tempo desse, né? Ele não aproveita o tempo dele. Enquanto ele está gastando o tempo reclamando, ele podia estar fazendo efetivamente alguma coisa. Como consideração final, posso contar uma história, cara? Claro, cara, fica à vontade. Mas é uma historinha, logicamente que é uma fábula, vamos chamar assim, né? Mas ela, eu acho que deixa uma mensagem bem legal. A mãe Luz, ela teve muitos filhos. E um deles, né, chegou para ela assim, pegava na barra da saia e falava assim: mamãe, quero conhecer as trevas. Ela falou: que isso, filho? Que ideia louca, da onde você tirou isso? Sai para lá, para com isso. Passado alguns dias ele voltou de novo, cutucava a mãe: mamãe, quero conhecer as trevas. Falou: mãe, da onde você tirou isso, meu filho? Conhecer as trevas? Você tá doido, para. E depois, mais uma insistência, depois de alguns dias, ele chegou para a mãe Luz e falou: mamãe, quero conhecer as trevas. Aí ela falou: tá bom, filho, você quer? Vai, depois você me conta. E ele foi, o filho foi, caminhou, né? 3 dias ele não voltava, uma semana não voltava, um mês não voltava, voltou 3 meses depois. Aí a mãe Luz olhou para longe, avistou o filho voltando, né? Ficou toda feliz, abriu os braços, ele correu, abraçou a mãe, ela falou: filho, que bom ter você de volta. A mãe Luz falou para ele: e aí, conheceu as trevas?
Ele falou, mamãe, tô frustrado. Eu caminhei, perguntava para as pessoas, elas me diziam, depois daquela esquina. Eu caminhava, as pessoas me diziam, depois daquela montanha. Caminhei, desisti, mamãe, e resolvi voltar. Me perdoa. Aí a mãe Luz disse o seguinte, filho, você é luz, e por onde você andar, não haverá trevas. Então, meu amigo, a minha mensagem é essa, cara, que a gente, eu acho que para viver um momento como esse, a gente tem que andar mais na luz, tá? A gente, às vezes, parece que a gente quer, né? Parece ter um imã traindo a gente para buscar a desgraça, para buscar a limitação, ou para desvalorizar um incentivo, ou mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aí que tem acontecido, né? Nessas polarizações todas. A gente fica tão focado em criticar o outro e que às vezes a gente não valoriza nem o esforço da tentativa do outro, que às vezes é duro para ele, é difícil. Ele está, por exemplo, entrando dentro de uma discussão que poderia ser produtiva e você está lá desvalorizando, você bloqueou aquele crescimento. Então que a gente seja mais luz, ilumine a vida das pessoas aí, que eu tenho certeza que tudo isso volta para a gente. Maravilhoso, show de bola, Wagner. Mais uma vez o nosso agradecimento. Tenha certeza que nós vamos ter outras oportunidades, cara, porque esse tempo que a gente teve, com certeza, é muito pouco perto do que a gente pode, né, trocar de ideias. Aos que estão nos ouvindo, quero pedir a gentileza, siga o Despertar da Excelência nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até uma próxima!